Torcedor do Flamengo, hoje tem Mengão. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. Primeira partida aí pós-título da Copa do Brasil. E o Flamengo volta a enfrentar o Atlético Mineiro, né, que foi o vice da Copa do Brasil. Vamos acompanhar aqui as informações do Flamengo, provável escalação e essa treta aí, né, essa questão do Gabigol que foi afastado, não joga essa partida. Vamos acompanhar aqui a mídia falando sobre esses assuntos, né, relacionados ao Flamengo. Créditos na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Hoje no Maracanã, e a gente tem personagens, é isso, amigo Leão? Ah, não, prováveis escalações, então vamos primeiro com o Flamengo. Professor Felipe Luiz, Flamengo e Galo, que foi a final da Copa do Brasil, voltam a se enfrentar hoje com Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Wesley, Everton Araújo, Ayrton Lucas, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Michael e Bruno Henrique. Quando a gente fala em Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno, eu pergunto para o jovem, eu ia falar professor é muito fácil, para o jovem, para o garoto André Donk, me lembre dois zagueiros históricos do Flamengo agora. Vamos lá, nosso capita, né, Fábio Luciano e Ronaldo Angelim. Geração, né? Vamos falar do que eu acompanhei mais, né? Um abraço para o capita Fábio Luciano. Vocês sabem, tanto dia eu estava pensando num Flamengo de todos os tempos. E a primeira vez que a Placar propôs isso, em 82, um dos eleitos era o Reyes, um paraguaio que jogou nos anos 70. De lá para cá, teve candidatos a esse lugar, só Moser e Aldair. Assim, de cara. Né? Sensacional, hein? E Rondinelli jogava vôlei? Ah, Deus da... Falaram para falar dois, né? Não é sair numerando. É o Flamengo do técnico Felipe Luiz contra o Galo do professor Milito. Vamos com a provável escalação do Galo. Eu vou primeiro com a escalação, depois eu vou falar aquelas lembranças maravilhosas do Galo de tanta gente, com Everson, Saravia, Batalha, Lianco, Scarpa, Fausto Vera, Otávio e Rubens, Zaratio, Hulk e Daverson, Deivinho ou Paulinho. Eu pergunto para o jovem amigo André Donk, me lembra agora atacantes históricos do Galão da Massa? Do Galão da Massa? Quem que a gente vai? Ronaldinho Gaúcho, né? Aí não tem como não falar dele. E uma Reinaldo. Uma dupla, Reinaldo, Marques e Guilherme, que Marques deixou e saudade, Guilherme. né? Em 99, hein? Nossa. E Dadá Maravilha jogou vôlei? Muito bola, hein? Hoje tem Flamengo e Galo, professor Celso Unzelt. Daqui a pouco vamos falar de Gabigol, que não foi nem relacionado. Vamos trazer a nota do Flamengo, resposta do Gabigol. Mas antes vamos falar do jogo, logo depois da final. A gente viu aí do campinho o Bruno Henrique de centroavante, né? Isso tem um motivo. O Gabigol está fora dos planos, acho que não só para hoje, depois de tudo que veio à tona. É muito da mão para a boca, né, Abel? Esse atropelo, eles acabaram de disputar uma final, agora tem que voltar a campo. A responsabilidade do Atlético é maior nessa reta final de Brasileiro. Porque o Flamengo já tá na Libertadores, né? O próprio... Acabou de levantar uma taça. O próprio Milito levantou isso na coletiva imediatamente após a perda da Copa do Brasil, de que é proibido pensar só em Libertadores. E ele está certo. Libertadores é um jogo só, tudo pode acontecer. O Atlético está devendo ao longo de todo o ano um brasileiro à altura das Copas. E hoje a gente vai sentir aquele efeito que o Eugênio chama de zona de influência, né? Hoje a gente vai ver o tamanho, se teve peso. Alguns times reagem muito bem a essa zona de influência. O Palmeiras do Abel é um deles. Eu tenho muita curiosidade para saber como esse Galo se comportará do ponto de vista anímico. É um outro Galo, com outras possibilidades. A gente viu um campinho com o Fausto Vera e com a possibilidade do Daverson. Tomara para as pretensões atleticanas que o time consiga se reestruturar, que vai precisar aí ter muita cabeça para perceber que nem tudo está perdido. O Atlético tem boas possibilidades, mas no Brasileiro precisa começar essa retomada já, hoje, contra esse rival direto, rival de briga fora de campo, né? Infelizmente, tantos episódios. Rival que acabou de lhe tirar um título. Está na hora do Galo mostrar que é forte e vingador. Gostei dessa, hein, professor? Porque agora está muito no limite, né? A gente fala de uma evolução com o Milito, de uma forma de jogar do Atlético Mineiro, que chegou com merecimento nas duas finais, mas tem o outro lado do trabalho, de mudança de comando no meio da temporada, de lacunas do elenco
que influenciaram para que o time fizesse, convenhamos, não era para o Atlético Mineiro fazer o brasileiro que está fazendo. É uma coisa separar o mata-mata e do brasileiro. Mata-mata você pode ser eliminado, às vezes, de uma forma precoce, uma questão circunstancial, do sorteio, da forma como foi, como aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras. Acho que o trabalho do Palmeiras é muito bem executado, apesar das eliminações precoces, que foram algo que aconteceu, de você pegar times como o Flamengo e o Botafogo no mata-mata. Do Atlético, a gente vai falar do mata-mata bem feito, mas era um time para estar fazendo um brasileiro muito melhor. E se não ganhar o mata-mata, essa conta vai chegar. Porque, convenhamos, que com o elenco que tem, por mais que tenha muitas lacunas, que a Copa América influenciou em lesão, em desfalques, isso tudo tem que ser considerado. Mas ainda assim, somando todos os contras que teve, o brasileiro é muito abaixo do esperado. Era para um time estar numa situação muito mais confortável, falando de uma garantia de Libertadores que hoje o Atlético Mineiro não tem. Então, pode ser que uma conta fique muito cara para o Atlético Mineiro, apesar das evoluções. Para mim, é o cara ideal para esse time do Atlético Mineiro, o Milito, pensando no ano que vem, montando o time, tendo pré-temporada para assimilar ainda mais as ideias dele. Mas, se você perde para o Botafogo a final da Libertadores, o que seria nada absurdo, assim, completamente de jogo, acho que até pelo nível do adversário, a gente sempre fala, o melhor time hoje da América do Sul. Mas você ter essa pressão no Campeonato Brasileiro é muito grande. Então, assim como professor, eu estou muito ansioso para ver como responde. E a resposta precisa ser imediata. Eu não sei para vocês, mas para mim deu uma impressão que, de repente, o Galo acordou para essa necessidade. Assim, não vemos, não foi tem obrigado como a acordar, e agora? Perdeu a final. Mas uma coisa meio abrupta, assim, né? Meio de repente, essa necessidade veio de uma vez só. Dá a impressão que o Galo fazia um brasileiro medíocre em silêncio. E agora não, agora essa responsabilidade cai toda de uma vez. Porque um título, que ainda pode vir da Libertadores, ou que poderia ter vindo na Copa do Brasil, ninguém ia nem falar nada. Sim. Pois é, mas agora está falando título, tudo. Vir vaga na Libertadores. E lembrando que só tem 2 rodadas pós-final da Libertadores. Então, não dá para deixar... não, vamos ver na final da Libertadores e depois... Não, e mais do não que vai. medíocre. Qual é a pontuação do Galo hoje? 41, é isso? 41 é preocupante. É. Claro que matematicamente corre risco. O Bragantino está lá atrás e tal, não sei o Mas quê. Ele tem os 2 jogos a menos. Mas vai né, cochilando. de hoje. Vai cochilando para ver. Não é só ficar fora de competições internacionais, não. Pode correr até mais riscos. Agora, eu acho, Abel, que internamente, pensando dentro do grupo, do elenco, o Atlético, claro, sente muito a derrota. A gente viu como os jogadores saíram, a declaração do Hulk até, que dava até vontade de chorar e tal. Claro que eles se sentiram, mas me parece que, assim, olhando de fora, tá mais fechadinho. Perdemos. O que aconteceu extra-campo ali, ou até dentro do campo, mas fora do que é o ambiente dos jogadores, não é problema deles, jogadores. Eu acho que eles têm tudo para entrarem muito focados no jogo de hoje. Não só pela necessidade de pontuação no Campeonato Brasileiro, mas também para que deem uma resposta a eles mesmos que, olha, perdemos, mas somos fortes, temos uma final de Libertadores ali na frente, temos que pontuar melhor para tentar uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro, que talvez o coloque até numa Libertadores, independente do resultado da final. Eles precisam dar uma resposta a eles mesmos, porque se eles sucumbirem, eles já vão enfraquecidos para Buenos Aires. Então, é hora disso, deles se fecharem, lamberem as feridas e retornarem mais fortes. E tem reforços para que o time seja potencializado tecnicamente dentro do campo. Então, eu vejo assim, é a zona de influência, mas é uma necessidade que o Atlético tem de reunir forças para voltar forte. Enquanto, do outro lado, a gente tem o Flamengo que, primeiro, eu chamo normalmente esse o jogo da ressaca. Teve, ao mesmo tempo que teve festa, a comemoração, tem um problema interno grande. Se gerou um problema interno dentro do Flamengo, que parece estar mais disperso, ter um ambiente mais disperso e enfraquecido tecnicamente. Porque quando você perde um jogador importante, mas você tem reserva. Ok, tem reserva, mas se ele era o titular, você está enfraquecido tecnicamente. E esse titular está afastado, não pode jogar, você chega mais fraco para esse jogo. Então é interessante ver como uma final domingo, que terminou com o Flamengo campeão, merecidamente, jogando melhor que o Atlético, chega na quarta-feira, tem um cenário um pouco diferente.
né, diante das circunstâncias. Vamos ver o que vai acontecer no jogo, se vai se comprovar um Atlético mais focado, mais fechado, mais precisando da resposta, porque é o seguinte, para o Flamengo agora, o Campeonato Brasileiro é cumprir tabela. Claro que não vai querer perder jogo nenhum, ainda mais esse contra o time que ele acabou de ganhar, mas é um campeonato que não vale mais muita coisa. Para o Atlético vale, ele tem que buscar uma recuperação para sonhar que tenha uma vaga na Libertadores. Me chamou a atenção no nosso campinho, Daverson ou Paulinho. Eu voltaria com o Galo melhor, com o Galo da Libertadores, que tem Daverson e Paulinho. Eu não faria uma opção entre Daverson e Paulinho, até porque, do ponto de vista moral, assim, não, é meu time daqui para frente e acho que o Milito vai fazer isso, porque na coletiva ele disse que daqui para frente jogarão sempre os melhores. Eu não sei se tem a ver com isso, o Paulinho tem tido um desempenho abaixo do que ele pode e muitos comentam sobre questão física, né? É um jogador que tem uma questão física, médica, que ele está empurrando com a barriga nessa reta final de campeonato e isso tem afetado o desempenho dele. Ele não está jogando no nível que a gente conhece. Vamos falar de Gabigol, o Eugênio já adiantou um pouco o assunto. Inclusive, tem até alguns torcedores rubro-negros que falam, né? Só o Flamengo, para num momento como esse, que deveria ser só de festa, como chama a crise às vezes também, né? Nota oficial, Flamengo afasta Gabigol e não relaciona jogador contra Galo. Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã, né? Porque essa nota foi divulgada ontem, contra o Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz. E pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem, sobre a necessidade de uma reunião entre as partes. E estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro. Olha! Após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pela vitória ou pelas vitórias no Brasileirão. Nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo. E o Gabigol respondeu ontem mesmo. Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim. Inclusive para jogar amanhã. Treinei hoje normalmente, disse o Gabigol. E que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação. E estaremos juntos na Norte amanhã. Na Norte, é arquibancada? Norte? Eugênio, arquibancada? Setor Norte, é. Então, o Gabigol prometendo aí estar no meio da nação rubro-negra hoje, depois de ter sido retirado aí da lista de relacionados. A crise Gabigol-Flamengo cada vez maior, hein, amigo Eugênio Leal? E tem as informações trazidas, inclusive, com apuração também do Pedro Ivo Almeida, de tudo que aconteceu exatamente nesses momentos aí, não só pós-jogo, mas durante o jogo, quando o Filipe Luiz resolveu tirar o Gabigol, substituir o Gabigol, que o Gabigol teria reclamado na frente de todos por ter sido substituído, que o Gabigol, inclusive, não isso é fato, não participou de todos os momentos da festa no campo ao lado dos jogadores, não quis participar ali da brincadeira que sempre tem dos jogadores quando vão lá e jogam aquele gelo em cima do técnico, e que também teria feito uma festa separada do restante do grupo. Não participou da festa do título, junto com da festa organizada pelo Flamengo, e fez uma festa dele na casa dele. São informações trazidas aí e que fazem parte desse pacote. Hein, Eugênio? Na verdade, o que tem aí é uma briga da diretoria, né, especialmente do presidente Rodolfo Landim, com o Gabi. É uma briga velada em que se usa muito de subterfúgio, né, de muita linguagem indireta. O Landim não quer que o Gabigol continue no Flamengo, está claro isso já há algum tempo. É ele quem questiona desde o início aquela renovação de contrato que estava encaminhada e acertada entre as partes. E desde então ele vem
se opondo a tudo isso. E agora, mais uma vez, a diretoria do Flamengo usando a mão de ferro, usando o poder que tem. Primeiro, assim, qualquer dirigente, né, 99,9% dos dirigentes tem peso histórico muito pequeno dentro dos clubes de futebol. Os jogadores dentro de campo que são os grandes heróis, que são as grandes estrelas e que têm o amor e o carinho da torcida, com raríssimas exceções. E é importante colocar isso. Mas ambos vão e o clube fica. Sim. O ídolo da torcida é o cara que joga, é o jogador, e no caso é um jogador muito grande para a história do Flamengo, especialmente a história recente, a história moderna. E que deve sempre respeitar o clube, seus companheiros e o técnico. Sim, deve. Faço questão de ressaltar. Sim, ponto. Claro que deve. No caso, para mim, essa é apenas uma retaliação, porque no momento em que o Gabigol se manifestou e esperou o término da Copa do Brasil para se manifestar, que era o campeonato que o Flamengo tinha mais chance de ganhar na temporada, ele, naturalmente, ele gera um grande incômodo e uma questão política para essa diretoria que tem ali à frente uma prova eleitoral. E essa decisão anunciada ontem, com vistas ao jogo de hoje, é uma decisão, para mim, revanchista, para tentar mostrar que quem manda ali é a diretoria, etc. Na verdade, quando o Gabigol se posiciona daquela forma, dizendo que não continuará no Flamengo, basicamente ali ele já está fora do Flamengo. Por mais que ele se coloque à disposição para continuar jogando pelo final de contrato, tem mais aí alguns jogos de Campeonato Brasileiro, mas animicamente ele já não faz parte do ambiente. É só ele corpo o presente. Ele deixa claro isso, posso jogar, estou aqui, vou cumprir meu contrato até o final do ano. Ele não anuncia para onde vai, não tem nada garantido oficialmente com clube nenhum. Eu te pergunto, ele precisava ter falado isso no domingo, logo depois no meio, aliás, ele sabe que vai virar notícia. Logo depois do jogo, no meio da festa do título, ele não vai continuar no Flamengo. Ele não podia esperar terminar os 5 jogos e chegar e falar, convocar uma entrevista ou divulgar nas redes sociais dele, olha, e com o mesmo teor, criticando a diretoria, falando o que ele sente, o que fizeram com ele, enfim. Mas não podia esperar? Já que ele fez isso, para que continuar com ele? Ou não? Sim. Ou você continuaria? A questão você pode chamar para uma conversa e decidir que você vai, a partir dali, não contar mais com ele. Agora, a forma como a coisa é feita é uma forma de tentar jogar tudo para mais uma vez, acusá-lo. Como ele já foi colocado como o vilão durante toda a história. Então, os fatos, por exemplo, tem a nota. A nota, ela é muito indireta. Ela não fala nada para o bom ambiente e tal, não sei o quê. Aí depois vem as apurações que surgiram. Para mim, ela é indireta, mais ou menos. Ela é direta. Ela está dizendo ali, nas entrelinhas, então vamos dizer assim, está dizendo que o Gabigol está fazendo mal ao ambiente. Está bem claro, não está isso? Tá. Isso é. Isso e eles estão dizendo, não estou dizendo. Isso é uma coisa muito subjetiva. Não, você entendeu o que da nota? Não, essa questão de estar fazendo mal ao ambiente sim. é algo muito subjetivo. Dizendo, eles estão dizendo isso, claramente. Eles estão dizendo isso. Tá. Para mim, a motivação ficaram irritadinhos porque ele os prejudicou politicamente e resolveram afastá-lo. Ponto. É uma briga Landim-Gabigol. Tudo que vem em volta é justificativa. Tá? Aí vem as apurações lá do Pedro Ivo, de outros repórteres que cobrem o Flamengo. São apenas tentativas de justificativa. Porque, vamos lá, ele não gostou de ser substituído. Quem gosta? Peraí, as apurações são tentativas de justificativa? As apurações são apurações, obviamente, que surgiram de dentro do clube, de pessoas ligadas a quem está tomando a decisão. Ou não? Todos os fatos relatados são uma explicação do Flamengo em relação à decisão que foi tomada. E é claro que tem o mérito do repórter de apurar, mas é uma apuração do lado da diretoria do Flamengo. Por que foi tomada essa decisão? Por isso. Coisas que a diretoria não quis anunciar de própria voz e tal, mas que você, apurando, o bom repórter, tem o faro jornalístico, consegue levantar aqui e ali, mas é claro, a partir de uma narrativa da diretoria. Perfeito. Porque essa narrativa é que justifica o afastamento dele. Primeiro fato, não gostou de ser substituído. Nenhum jogador gosta. Isso é uma coisa do futebol. Não gostar é uma coisa, mas você agir de uma certa forma Ele fala, tá de sacanagem, foi o que ele falou. Quantas vezes a gente já não viu várias discussões de jogadores com treinadores em relação a isso? No primeiro jogo da final
da Copa do Brasil, quando sai aquele gol que a gente mostrou aqui, fez até o olho leal ali, que tem uma discussão do Felipe Luiz com o Gabigol ali, vem pra cá, chama de moleque, né? O Felipe Luiz, moleque, vem aqui, não sei o quê, tal. Sai o gol. Quem entrou no lugar do Gabigol? Bruno Henrique. Bruno Henrique. E não é uma falta de respeito com o próprio companheiro? Porque o Gabigol não pode ser substituído? Também, né? Eu tô terminando de falar uma coisa. Ainda mais um jogador histórico como o Bruno Segundo a Henrique. apuração, ele nem cumprimentou o Bruno Henrique. Tudo bem, não tem obrigação. O cara tá nervoso ali. Normalizando que não é normal. Olha aqui, O cara ficar... no dia que o Gabigol... cara não vou terminar. gostar de ser substituído é normal. Agora, fazer o... Abel, tem tanta coisa que acontece no bastidor de futebol que não vamos aqui ser pudicos de achar que não tem xingamento, que não tem briga. Sim. É claro que tem em todo vestiário. Mas eu não estou dizendo que não tem. Claro que tem. Só estou dizendo que não é No para ser dia que o aceito Gabigol normalmente. fez aquele gol, em que ele tinha tomado uma bronca do Felipe Luiz, ele acabou fazendo o gol na sequência, na comemoração ele vai em direção ao Felipe Luiz e manda tomar caju. E tudo bem, porque saiu o gol, tudo é festa. As imagens flagraram da câmera na hora da comemoração. E eu entendo o ponto que Isso você é traz normal. da direção em relação a isso, mas para mim o que pesa muito, até baseado da apuração, é da questão do elenco. Fala dele não estar junto com o elenco, Vamos lá. do elenco ter ficado incomodado de não ter ido na festa, de ter promovido a festa dentro dele. do campo é que ele, inclusive, está abraçado com o Plata comemorando o título quando estoura uma bomba do lado deles. E aí ele tem que sair dali por causa da confusão. Tem um ambiente péssimo dentro do campo de jogo, muita gente cobrando, e ele é sempre muito visado pela torcida adversária, porque ele é um cara que tem uma personalidade forte e incorpora muito essa questão do Flamengo. Por isso ele é o ídolo do Flamengo. Então, joga uma bomba em cima dele não é à toa. Porque ele não foi na festa. Ele não tem obrigação nenhuma. Isso não é desrespeito, isso não é indisciplina, isso não é nada. Ele não quer ir na festa. A gente pode fazer uma festa amanhã aqui e eu não querer ir na festa. Ponto. Quer dizer que o Flamengo é campeão, o clube faz uma festa... Isso é obrigação? Vão todos os jogadores... Não tem obrigação, mas obrigação nenhuma. É legal isso? Não, é bom? Não é questão de ser ainda legal. Isso não é ato. Eugênio. Isso não é ato de Promover a disciplina. crime, mas peraí. O cara não tá se sentindo à vontade de ir. Então, tá comprovado o que está sendo falado. Tá comprovado que... Não tá legal no elenco. Foi o ambiente, o ato de indisciplina e não ir numa festa. Ele já era um corpo estranho a partir do momento em que ele fala tchau. Estou indo embora, já não sou mais parte disso. Então, beleza. Então, sejamos justos. Convoca uma entrevista, olha só. Nós entendemos que a partir de agora, pela declaração que ele deu, ele não tem mais o foco para continuar no Flamengo e estamos afastando. Ponto. Agora, colocar dessa forma, dizer que ele fez isso, que ele fez aquilo, tudo é justificativa. Porque, na verdade, a grande questão há uma briga entre ele e o Landim. E o Landim deu um tapa na mesa e falou, aqui não joga mais. É isso. Não, foi ele que falou que não joga mais. Não, ele falou que não. Ele falou que joga, que está à disposição para cumprir o contrato dele com o Flamengo. Mas que não fica porque o Flamengo não apresentou proposta para ele. Tá. E você tá o Flamengo que não apresentou proposta para ele. E é algum... Que foi feito lá atrás. Já que você falou que não é problema nenhum, não é nenhum pecado... Não é. Tudo bem. E é algum pecado o Flamengo resolver que o jogador que anunciou que vai embora, que está nos criticando. Não estou entrando no mérito se as críticas dele em relação à direção são certas ou erradas. Até porque eu disse ontem e repito aqui, não tem nenhum santo nessa história e, para mim, o maior prejudicado é o Flamengo. Sim. O maior prejudicado é o Flamengo. Agora, desde o é algum começo, pecado o clube resolver, olha, já que, não é pecado já que nenhum. ele anunciou que não fica e que não está satisfeito, que não precisa mais jogar. A forma como a coisa é feita... É algum pecado? Te pergunto. Não é pecado. Você chama e fala, olha, nós entendemos que agora o foco dele não está mais no Flamengo, porque ele falou que não vai continuar. Aí sim, tudo bem. Ponto. Agora, ficar dizendo que ele ficou chateado porque foi substituído, que ele não quis ir na festa, isso é justificativa. Aí colocaram que o grupo está estremecido com ele. Que o Felipe Luiz foi consultado. Aliás, acho que a gente tem aí. Mas você tem certeza que o Felipe Luiz respondeu depois do jogo sobre o Gabigol. Mas... Tem aí, não tem? Então vamos chamar o VAR. Chama o VAR aí. Chama o VAR. Cadê o VAR? Cadê o Brenner? É um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante para a gente, primeiro como companheiro, agora como jogador, e que ele possa sair por cima e com uma despedida
fabulosa, porque ele mereceu, ele merece. Esse cara pediu para afastar o Gabigol? Mas, Não falou nada Eugênio, demais, peraí, ele falou nada demais. acabou de acabar a Copa do Brasil, ele é campeão. Você acha que ele vai entrar em qualquer atrito? Então, aí 2 dias depois ele pede para afastar? Porque O ali passou técnico o que calor do falou momento. que tenha Ali uma eu ia despedida falar ali. fabulosa... Ele foi inteligente na entrevista. Não, Eugênio. peraí. Não, eu não acredito que o técnico que falou que deseja que o Gabi tenha uma despedida fabulosa, 2 dias depois tenha dito, tira ele que eu não quero ele aqui dentro. Eu não acredito. é É Ainda mais Professor por Celso esses Zelt. motivos. Eu acho que, mais uma vez, faltou transparência. Eu já tinha falado disso aqui ontem. Transparência no trato com o que a diretoria quer. A diretoria tinha um grande motivo, mais do que ele ter ficado bravo por causa de substituição, não ter ido em festa. A diretoria podia ter ido publicamente, falado assim, ó, já que ele falou que não joga mais pelo Flamengo, agora é a gente que não quer. Pelo depoimento que ele deu depois do jogo, é uma coisa muito mais forte para justificar um afastamento dele do que qualquer outra coisa. Então, faltou transparência. O Eugênio falou da mão de ferro. Que pena que essa mão de ferro não apareceu em outros momentos da relação com o Gabigol, quando ele pegou a chave do vestiário e não devolvia. Era ali que tinha que ter mão de ferro. Perfeito, professor. Não agora. Então, agora porque reclamou de uma substituição, porque Pena não que a foi mão na de ferro festa. não apareceu quando o diretor de futebol estava É trocando uma soco pena, no shopping, né? Que pena. Também, né? Que Concorda? pena. Porque, como a gente falou aqui, a prejudicada é a massa rubro-negra. Vocês viram as Não é comemorações... legal um ídolo sair dessa forma. Vocês viram as comemorações no país inteiro, num jogo em que ele nem foi protagonista, o que a torcida fazia? Fazia sim. Está se jogando tudo isso No fora. jogo, não, mas na final ele foi. No jogo de domingo. No anterior, mas mesmo depois desse jogo, as imagens no país inteiro de rubro-negros, os caras iam para a câmera fazer assim. Era uma referência, ele é a cara dessa fase do Flamengo. Mas essa briga, esse atrito, é ruim para quem? Não é ruim para o clube? Para a instituição, claro. Até porque, do ponto de vista torcedor, pelo jogo da ida da Copa do Brasil, eu acho que não diminuiu o tamanho dele. Acho que o ano impediu que o Gabigol saísse ainda maior na história do Flamengo, mas não acho que não diminui o tamanho dele no clube e a relação com o torcedor. Vai ficar para a história do que essa pequena ressurreição dele aí na reta final. Cria uma narrativa ali de superação no ato final. É isso. Não parece Queria ver picuinha, não parece se picuinha de vazasse criança? Parece. todas Parece. as rusgas que existem diariamente em parece. todos os clubes de futebol. O que não ia ser o noticiário? Você vê, são pessoas, olha, são pessoas ricas do ponto de vista do que ganha um brasileiro médio, são pessoas bem-sucedidas, e volta e meia a gente vê esse tipo de coisa. O Marcelo e o Mano, a mesma coisa. A minha visão é uma picuinha com aquela cara de briguinha, de birra de adolescente, de criança. Dos dois lados. O Gabigol com a fala dele depois do jogo. Aí vem agora o Flamengo, o Landim, a diretoria com essa. Mas é isso. Aí vai o Gabigol de novo, vai fazer alguma coisa hoje à noite, de repente. Ele vai para o estádio, Então, mas é o que ele disse, né? O que ele disse é que vai para a arquibancada. Não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Vai porque o Gabigol- Aguardem novos episódios dessa picuinha, dessa birrinha aí. É isso aí, nação. Hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro, mais uma partida, né, entre os dois clubes. Teve 2 jogos recentes, Copa do Brasil, o Flamengo foi o campeão e hoje volta a enfrentar o Atlético Mineiro pós-título da Copa do Brasil. Um Flamengo hoje bem modificado para essa partida, tem muitos jogadores que não vão jogar, principalmente aqueles que foram convocados para defenderem suas seleções. Gabigol não foi relacionado para esse jogo, foi afastado. Essa treta aí, Gabigol e a diretoria, vamos ver o que vai dar nisso aí, né? Mas ele não foi relacionado para esse jogo de hoje. Provável Flamengo com Rossi no gol, um time hoje com 3 zagueiros, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Wesley e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique. Destaque aqui para o Everton Araújo, principalmente após a chegada do Felipe Luiz, que ele colocou o Everton Araújo no time e ele vem jogando muita bola, né? Um craque, joga demais, é um ótimo jogador. Esse é um provável Flamengo, mesmo bem modificado, é um bom time, né? O Flamengo tem um baita de um elenco, mesmo com muitos problemas assim mesmo, tem um bom time e esse é o provável Flamengo. Essa história aí do Gabigol, o ciclo do Gabigol, né, já está no final aí no Flamengo, não tem nem mais clima mesmo para ele continuar, como ele mesmo já falou, né, que ele vai se despedir no final dessa temporada. Essa declaração dele, pelo que a diretoria fez, né, afastar ele desse jogo contra o Atlético Mineiro, acredito que não gostaram, né, principalmente ali pós-jogo,
o Landim, né, o seu candidato aí que está concorrendo à presidência do Flamengo, isso pode acabar também interferindo, né, nessa eleição. Mas é aguardar uma treta aí. Acho que não tinha necessidade disso. O Gabigol podia ir para o jogo também, né? Principalmente após a conquista do título da Copa do Brasil. Ele foi peça importante, fez 2 gols. Mas essa treta aí deixa que ele se resolve. Vamos aguardar esse jogo de logo mais. Deixa sua opinião aqui abaixo, seu palpite para esse jogo. Valeu e até a próxima, galera.